Vamos aqui tratar de mais uma característica de um regenerado, ou de uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que foi feita de novo, nasceu de novo. Ela foi nascida, ela foi regenerada, ela foi tornada nova criação de Deus. A primeira criação em Adão, no primeiro Adão, quando houve o pecado, toda a humanidade ficou pervertida, pecaminosa, separada de Deus, deformada, totalmente o contrário ao plano divino. Mas, no último Adão, que também a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, chama também de segundo homem, o primeiro homem, todos fomos levados à morte eterna. Mas no último Adão, quando ele foi crucificado, o Senhor Jesus Cristo, e nos atraiu a humanidade perdida, pecadora, separada de Deus, inimigos de Deus, pelas obras malignas, com o coração enganoso e corrupto. Todos esses que creram, que foram crucificados com Cristo, Cristo atraiu a todos, mas nem todos são atraídos. Nesse último Adão, fomos religados a Deus. Fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, 1 Pedro 1:3. Fomos destruídos. Toda a humanidade foi destruída no primeiro homem. E toda a humanidade, aqueles que creem, foram restaurados no segundo homem, no último Adão. Fomos regenerados, fomos feitos de novo, com uma nova natureza. E nós estamos tratando aqui desta série, primeiro, que é a regeneração, depois nós tratamos da nossa identificação na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e também identificados com a vida de Cristo, porque a vida de Cristo tornou a vida e vida eterna em todos que foram regenerados, feitos novas criaturas. Nós tratamos aqui também, na vida de um regenerado, produz fruto. Não fostes vós que escolhestes a mim, bem pelo contrário, eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Lá em João 15:16. Fruto. Agora aqui nós queremos tratar de perseguição. É fato que aqui no Brasil não somos tratados com esse termo de perseguição conforme alguns países que chamam você e diz, se você for de Cristo, negue a Jesus Cristo, senão, ou tiro na cabeça. Não é esse tipo. Ainda não. Mas, o que a palavra do Senhor diz? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, nós vamos ver o que a Escritura diz. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão
perseguidos. É uma perseguição velada, uma perseguição por baixo do pano, mas é uma perseguição. Os santos são perseguidos pelos pecadores. Os que estão na luz são perseguidos por aqueles que estão em trevas. Os salvos santos dentro de uma comunidade, ele é perseguido pelos que não foram feitos santos, que consideram santos, ainda não foram feitos novas criaturas, mas acham que já foram. Eles perseguem os que de fato foram. Ah, agora é o santinho, é? Agora é a santinha. Ah, agora não peca mais. E assim por diante. Ah, você é como eu. Será que é? E assim por diante. A palavra do Senhor diz, se você quiser viver piedosamente, viver uma vida santa, sine qua non. A perseguição acompanhará a sua vida. Você será perseguido. Por que muitas pessoas não são perseguidos? Porque não são parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Não têm sido parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos falando aqui que a pessoa vira uma divinizada, ela vira Cristo. Mas Cristo habita no interior de todos aqueles que foram regenerados, tornados novas criaturas. Vamos ver mais alguns textos? E esses frutos não são produzidos por nós mesmos, pela nossa carne, por nós mesmos, mas por causa da justiça de Cristo, que tornou vida em nós. Um fato consumado, eu falo em nós, nos regenerados. Justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que foi o Senhor Jesus Cristo, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, no Senhor Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. E a justiça de Deus traz santidade, obediência a Deus, submissão a Deus, obediência, e isto incomoda os que consideram salvos e não são parecidos com o Senhor Jesus Cristo na justiça de Cristo. E essas pessoas perseguem os que são. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 Pedro 4, versículos 14, ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, felizes sois, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo, pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Está sendo perseguido? Glorifiquem ao Senhor.
No livro de Mateus, vamos formar a nossa base aqui naquilo que está escrito. Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa do Senhor Jesus Cristo, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, regozijai-vos, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Dói muitas vezes sermos perseguidos? Dói. Mas a palavra do Senhor diz: regozijai-vos, alegrai-vos quando vocês estão sendo perseguidos. Porque, na verdade, eles não perseguem a pessoa, perseguem a pessoa de Cristo, que é vivo, verdadeiro, autêntico. E a vida de Cristo está sendo manifestada em santidade, em obediência, em luz, em verdade, em mansidão, em humildade. Isto importuna a pessoa que diz que é cristã, mas na verdade não possui vida de Cristo. Muitas vezes, como já disse o texto, muitas vezes a própria igreja persegue os regenerados. A igreja de Israel perseguia os do caminho. Caminho com letra maiúscula, Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele tem raiva dos regenerados. E os que são usados pelo diabo têm raiva dos regenerados, que têm vida de Cristo, e a vida de Cristo está sendo manifestada em seus relacionamentos. A pessoa tem ódio, porque o ódio nem dela mesmo é o ódio daquele que odeia o Senhor Jesus Cristo, que age e vive no interior dessa pessoa. Ou essa pessoa é governada por ele. Em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Assim diz o Senhor. E ainda no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: se o mundo vos odeia, por que não está odiando? Por que aquela pessoa do mundo não odeia você, que é do Senhor Jesus? Pelo menos se diz que é do Senhor Jesus Cristo. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Pode você ter uma amizade com alguém,
Não é que você vai sair do mundo como a oração do Senhor. Não tire do mundo, mas livra-os do mal. Quando você fala de... Você pode falar de futebol, você pode falar de qualquer outro assunto que está aqui nesse mundo. Muitos vão estar com você, mas você falar do Senhor Jesus Cristo, do reino eterno, da salvação eterna e outra coisa, pecados, a pessoa vai te odiar. E não é a questão de falar de Deus. Não, fala do Senhor Jesus Cristo. De Deus, todo mundo fala Deus, 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 Deus aqui, Deus lá. Agora o Senhor Jesus Cristo, você vai perceber quantas pessoas te odeiam, quantas pessoas não gostam de você. Eles gostam daquilo que confere para os relacionamentos desse mundo. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de arroz e feijão. E o outro também gosta de arroz e feijão. Tudo bem. Opa, vamos falar sobre esse assunto? Mas mais ou menos a pessoa gosta, churrasco. Tudo bem. Gosto. Agora, vamos falar de vida espiritual, vida eterna, de vida de Cristo, do perdão, da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. E Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Não, sobre esse assunto não. E se você continuar insistindo sobre falar de Jesus, você pode ir embora, ou eu vou embora, ou eu vou... Esse assunto eu não quero. Aí, uma perseguição. E provavelmente as pessoas não vão convidar mais você para aquele círculo de amizade. Você importuna. Você atrapalha. Você quer luz, as trevas não querem. Você quer de Cristo, os do mundo odeiam. Você que é jovem, vai namorar um rapaz não cristão, mundano. Se você for mundana e não cristã, você vai se dar otimamente com ele. Mas se você for da luz, se você for de Cristo, se você for nova criatura, não tem como andar junto. Amós 3,3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se houver acordo, porque eles são iguais. Se não houver acordo, porque há diferenças. E diferenças eternas. Isso que é o mais importante. O que a palavra do Senhor diz? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, nós fomos escolhidos. Nós não escolhemos ele. Ele que nos escolheu, gratuitamente, graciosamente. Por isso o mundo vos odeia. Vamos terminar esse vídeo, esse ensino das Escrituras Sagradas, perseguição. Por que nós não temos sido perseguidos, confrontados? Porque nós estamos sendo iguais. Nós estamos conformando com o mundo. Você quer ver uma posição? Você não está se dando bem com o seu marido? Larga dele. Se você não está se dando bem com a sua esposa, larga dela. Você ainda é jovem. Você tem muitos anos aí na frente e muitas vezes tem crianças envolvidas. E, entre aspas, dane-se as crianças. Meu Senhor, que tristeza. Que tristeza. Mas o que a palavra do Senhor diz? Perdoe. Cristo vivendo no coração desse marido e Cristo vivendo no coração dessa esposa, haverá divórcio? A vida de Cristo na vida do marido com a vida de Cristo na vida da esposa, há divórcio? Não. Luz com luz se dão. Trevas e luz não combinam. Trevas e trevas combinam.
A palavra do Senhor diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha que clamor profundo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma desse mundo. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Isto é vida regenerada. Gálatas 6,14. Amém. Faça o seu comentário. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva no canal. Até o próximo.